Boa tarde, pessoal. Então, antes de começar a nossa aula, todos viram um vídeo que a professora disponibilizou aí para você estar relembrando um pouquinho sobre o que a gente já fez em ciências? Então, vamos começar. Todos peguem um caderno de classe, sexta-feira, 27 de março de 2020. Então, hoje a gente vai começar com a disciplina de ciências e eu quero que todas abram na página 17 para começar. Então, enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando um pouquinho sobre o que a gente já viu aí. A gente viu sobre o que era ciência. Então, a ciência é uma forma da gente conhecer o mundo, tá bom? E vimos também sobre o cientista. Quem faz as ciências? São os cientistas. Através do quê? Das pesquisas, das investigações que ele faz, né? Então, vimos também sobre as etapas, né, do cientista, que para ele tá dando início a uma pesquisa, ele tem que saber o assunto, né? E depois disso investigar, fazer algum registro e assim por diante, né? Lembra que a gente estudou sobre isso. Então, dando início à página 17, o que a gente vai falar aí? Lembra que a gente falou sobre o cientista, quando ele pesquisa muito sobre aquele assunto, ele fica muito bom naquilo que ele faz? Então, para dar início a tudo isso que a gente já aprendeu, a gente vai responder umas perguntinhas aqui. Ó, então, na 4, a professora vai ler o que está escrito aqui. Aí, o cientista pode se especializar em um assunto, pesquisando somente sobre eles. Então, quando eles pesquisam sobre aquele assunto, ele entende muito sobre aquele assunto, né? Então, existem vários tipos de cientista, cada um especializado na sua área, naquilo que gosta de pesquisar, né? Então, um astrônomo, o que ele pesquisa? Ele estuda, né, sobre as estrelas, as luas, os planetas. Então, o que a professora quer que vocês fazem aí? Eu quero que vocês elaborem uma pergunta que vocês gostariam de fazer para um astrônomo, né? Um cientista que estuda sobre as estrelas e os planetas. Qual é a pergunta que vocês gostariam de fazer para eles? Um pouquinho sobre o que a gente já viu. A gente falou sobre, lembra a curiosidade do que era feita as nuvens, né? Para onde vão as estrelas? Foi tudo isso que a gente já fez na aula. Então, qual que é a pergunta que vocês gostariam de fazer para um astrônomo? Então, na letra B, um botânico. O botânico, ele estuda sobre as plantas, né? Então, lembra que a gente fez as etapas das plantas lá na nossa lousinha, desde a sementinha, quando começa, até o final, o finalzinho que ela cresce bastante, né? O que a gente tem que ir fazendo para ela crescer, né? Do que ela precisa, né? Para poder se desenvolver e crescer. Então, agora eu quero que vocês também elaborem uma perguntinha que vocês poderiam fazer sobre as plantas. Pode ser se as plantas são verdes, sobre as florestas, o que as plantas comem. Elabore uma perguntinha aí, uma curiosidade de vocês e escreva aí na letra B. Então, dando início à pergunta número 5, né? O que eu quero que vocês façam aí? O que o nosso material pede? Então, eles pedem para vocês, com a ajuda do papai, da mamãe, da tia, do irmão, de quem tiver em casa, que vão até a internet. E pesquise sobre livros que falam sobre a ciência. Livros infantis que falam sobre a ciência. Então, pesquisem lá, achem um livro bem legal que vocês procurem um livro bem legal. Veja o título dele e coloca aqui, ó, nessa linha de baixo. Então, escreva o nome do título aqui do livro que vocês pesquisaram lá e gostaram muito, tá bom? E escreva aqui na linha de baixo. Então, na página 18, a gente já viu sobre essa imagem aqui, ó. Nossa, o que será que tem aqui? Borboletas, besouros, joaninhas.
Aranhas, nossa, que legal. Sobre o que será que eles estão investigando nessa imagem, hein? Essa tá bem facinho, ó. Então, respondam aqui nessa linha de baixo. Então, na letra B, o que vocês vão fazer aí? Mais uma coisa bem legal. Vocês viram a imagem de cima, né? E embaixo, vocês vão citar algum lugar onde a gente pode pesquisar sobre essa imagem aqui. Aonde será que a gente pode achar borboletas, besouros, joaninhas, né? Onde será que a gente pode achar esses bichinhos aqui, né? Senão eu vou dar resposta, aí não vale, né? Na atividade 7, eu quero que vocês vão registrar as observações por meio de desenho. Então, vocês vão fazer assim. Pensar num animal que vocês gostam muito. Vão lá na internet, a gente vai só trabalhar sobre pesquisa hoje, hein? Então, vão lá na internet e pesquisa uma foto sobre esse animal. Pesquisaram? É bem facinho essa. Aí, o que vocês vão fazer? Colhem a foto aqui e do lado façam um desenho bem bonito dele, como se fosse uma observação científica. Então, vocês vão lá, pegou a imagem e do lado vão fazer um desenho representando uma observação científica desse animal, tá bom? É bem facinho essa também, caprichem aí no desenho, ó, da página 18. Então, começando na página 19, a professora vai ler o enunciado, tá bom? Então, exercício 8, né? Os cientistas estão estudando o planeta Marte para descobrir se lá em Marte existe ou já existiram seres vivos. Nenhuma pessoa nunca foi encontrada lá em Marte, mas existem robôs que funcionam como laboratório, coletando e estudando o chão e as pedras marcianas. Até agora não foram encontrados seres vivos, então eles usam os robôs para fazer pesquisas lá em Marte, tá? Para coletar informação para eles estudarem mais sobre o planeta, né? A letra A é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, mais uma pesquisinha aí, tá bom? Pesquise um dos robôs. O robô, ele chama Curiosity. Ó, esse robô aqui, ó. Esse nome que a Pro grifou aqui, ó. Então, vocês vão pesquisar uma coisa sobre esse robô. Esse robô tem esse nome por quê? Porque significa curiosidade. Então, os cientistas são curiosos, eles procuram sempre estar pesquisando sobre o assunto da pesquisa dele, né? Então, ó, na companhia de um adulto, né? Ou do papai ou da mamãe, de quem estiver aí ajudando vocês, vocês vão lá na internet e pesquisar esse nome aqui, ó. Marte Curiosity Image. Então, vocês vão pesquisar sobre isso daí e responder a pergunta B. Então, na pergunta B, vamos ler o que está escrito aí. Qual que é a perguntinha que vocês vão ter que responder sobre a pesquisa da letra A. Ele se parece com os robôs que aparecem nos desenhos animados. Então, será que a pesquisa que vocês fizeram lá em cima sobre o robô, será que ele parece com um desenho animado? Então, eu quero que você responda aqui na letra B. A letra C é uma pergunta para vocês. Vocês vão ter que olhar essa imagem aqui e fazer um desenho. Então, ó, como vocês imaginam que seriam os seres vivos de Marte? Represente-os por meio de um desenho no ambiente marciano. Então, aqui, ó, a gente tem um ambiente marciano, né? E eu quero que vocês façam um desenho, uma representação aí de como vocês imaginam que seriam os seres vivos aí em Marte, tá bom? Então, é aqui, ó. Na página 19, tem um textinho aí falando sobre o que é ciência.
O título é O que é ciência, tá? Então a professora vai ler, depois a gente comenta um pouquinho para entender melhor sobre o que a gente leu aí. Então, uma das características de diferenciar um trabalho de um cientista e de outras formas de conhecer o mundo é que as respostas encontradas não podem ser apenas imaginadas. As descobertas da ciência também não podem ser baseadas na opinião de uma pessoa só, de uma pessoa ou de algo que ela acredita ser verdadeiro. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que existe um pé de feijão, muito maior do que a árvore que lá em cima fica na casa de um gigante mau. Um cientista não pode apenas acreditar nisso. Ele precisa fazer uma pesquisa, seguindo das etapas científicas, e então chegar em uma conclusão. As respostas científicas precisam ser testadas e outro cientista deve concordar com elas. Se não houver jeito de testar a resposta, ela não é científica. Isto é, a ciência não pode opinar por ela. Para um cientista, não adianta acreditar em uma coisa, é preciso fazer uma pesquisa científica sobre o assunto. Então, os cientistas, ele tem que estar sempre certo daquilo que ele está fazendo, né? Ele não pode achar que ele fez aquilo, ele acha que é aquilo mesmo e vai ficar daquele jeito. Não, ele precisa ter outros cientistas ajudando na pesquisa, ser testado esse produto ou o que ele estiver pesquisando, para que tenha a certeza do que está falando. Ele nunca pode achar que está certo. Ele tem que comprovar, estar testado e ter sempre a certeza do que ele está fazendo, tá bom? Para ser uma pesquisa científica. Então, para dar início, então na página 20, antes de seguir, para a gente estar entendendo mais sobre tudo que a gente está vendo aí até agora. Então, Mariana, no número 9, a gente vai começar pela número 9. Mariana tem uma dúvida sobre o cachorro dela, que parece estar doente. Que profissional vocês aí indicaria para Mariana? Para um cachorrinho que está doente. Eu quero que vocês respondam aí qual que é o tipo de profissional que a gente pode indicar para cuidar de um cachorrinho. E o porquê eu quero que vocês justifiquem essa resposta. Eu escolhi tal, por que eu escolhi ele? Porque ele é especializado, porque ele estudou sobre isso. Eu quero que vocês então justifiquem aí. Na atividade 10, a professora vai ler o enunciado aí. Então vamos lá. O trabalho do cientista é geralmente realizado em grupos. Lembra que a gente tem que ter um grupo de pessoas aí para poder estar realizando as pesquisas. Os cientistas conversam, sempre contam um para o outro o andamento da pesquisa. Então, eles sempre estão conversando para ver o andamento da pesquisa, né? Para exercitar a capacidade científica de trabalhar em grupo, você, como não estamos na sala de aula, né, tá pedindo 3 a 4 colegas. Então, pode ser você, o papai, a mamãe, a tia, quem estiver ajudando aí você, tá bom? Vocês vão elaborar uma pergunta cuja resposta for do interesse de todos. Então, vocês aí, você, a mamãe ou quem estiver ajudando vocês, vão elaborar uma curiosidade, uma pergunta aí. Então, elaborou a pergunta na letra A e depois, como vocês obteriam informações para responder essa pergunta? Quais informações que vocês buscariam para estar respondendo essa pergunta, tá? Então, esse é o exercício A e B. Responda aí e caprichem na pergunta. Na página 22, tem mais uma perguntinha aí. Como seriam apresentados os resultados das investigações?
Então, lembra lá, o cientista, o que eles fazem? Quais são as etapas? Quais são os resultados que eles buscam para fazer essa investigação? Aí, terminando aí, a gente vai fazer uma experiência. Vocês vão fazer aí e eu vou fazer aqui na minha casa, tá bom? E depois a gente vai acompanhar essa experiência. Então, vocês vão fazer uma experiência, tem o material que você precisa, como vai ser feito aqui. Aí depois vai ter só a primeira perguntinha para vocês estarem respondendo antes, ó. Você vai perguntar para o papai e para a mamãe aí, quanto tempo você acha que demora até o nascimento do pé de um girassol? E responda a 1. Da número 2 em diante, o que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar a letra A aqui, da letra A até a letra D. Vocês vão acompanhar como está sendo essas etapas aí, tá bom? Ó, então, logo após o plantio, aí você vai colocar, vocês vão responder aqui. Qual foi a data que vocês plantaram? Ó, pode fazer no final de semana. Aí vocês vão colocar a data do dia que vocês fez a plantação e acompanhando, ó. Ó, então, vocês responderam após 3 dias, após uma semana e no final, após 3 semanas. Então, precisa fazer a plantação, acompanhar todas as etapas aí e fazer todas as anotações certinho, né? Através dos desenhos. Então, na página 25, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder depois aí de tudo, de todas essas anotações, todas essas observações aí, vocês vão responder a 3. Quanto tempo passou até o nascimento do pé de girassol? Depois, então, quero que vocês respondam aí. Na número 4, numerem a ordem das etapas do trabalho científico que você realizou. Então, você fez um experimento aí, fazendo a plantação. Agora, vocês vão ter que enumerar essas etapas. O que você fez primeiro? O que você fez depois? Então, eu quero que enumere, tá? Todas as etapas, de 1 a 5. Então, em outras fontes, tem um livrinho aqui, uma sugestão de um livro que chama Pequenos Cientistas na Cozinha. Vale a pena ver. Esse livrinho aí é muito legal. E no Aprender é Divertido, a gente tem um joguinho lá no final da nossa apostila, que é um joguinho da memória, ó. Então, aqui, ó, tem pesquisador de baleias. Aí, você tirou o pesquisador de baleias. Quem que é o pesquisador de baleias, ó? Aí tem a pessoa que pesquisa baleias, o cientista que pesquisa baleia. Então, vale a pena fazer esse joguinho aí para fixar mais e aprender mais sobre as etapas de um cientista. E na ponta do lápis, vocês estudaram, né, sobre o cientista, sobre o que é ciência, aprenderam várias coisas sobre tudo que a gente viu até agora aí. Agora eu quero que vocês façam algumas anotações para fixar mais e a gente ver tudo que vocês estudaram aí, o que vocês aprenderam sobre tudo que a gente estudou aí. Então, na ponta do lápis, você estudou sobre os cientistas, as etapas do trabalho dos cientistas e a ciência. Agora, você vai contar para a sua família um pouco do que aprendeu. Então, pede ajuda do papai e da mamãe sobre as coisas que você lembra e aprendeu até agora. Então, eu quero que vocês escrevam, ó, algumas coisinhas aqui sobre o que vocês aprenderam sobre os cientistas, tá? Então, terminamos nossa aula de ciência aqui. Até a próxima aula.